Olá a todos, está começando o nosso programa A Hora do Milagre, para contatos 020 7272 1010 e nós estaremos orando por você. Você também poderá escanear aqui no meu canto esquerdo esse QR Code que lhe dará o acesso ao nosso WhatsApp e você poderá nos enviar o seu pedido de oração, você poderá nos enviar o seu nome e nós estaremos orando por você. Prepare aí um copo com água, pois no final dessa programação nós estaremos orando e determinando que o milagre ele venha te alcançar nessa hora. Assim como aconteceu na vida da Sandra, que sofreu um acidente e sentia problemas no seu corpo, ia aos médicos, mas os médicos não conseguiam diagnosticar o problema. E foi várias vezes aos médicos, até que ela chegou a um médico que diagnosticou que ela tinha uma doença e, na verdade, essa doença foi a mesma doença que matou o seu pai. E ela então decidiu buscar a Deus, fez o tratamento com a água abençoada e hoje está curada, tudo mudou. Vamos ao testemunho da Sandra e nós voltaremos com vocês. Qual o nome da senhora? Sandra. O que aconteceu, dona Sandra? Eu tive um acidente de uma madeira, ela caiu na minha perna. Até então foi só um trauma mesmo. Eu fiquei uns 15 dias, antes disso eu fui no hospital, o médico falou que era só o trauma mesmo, que não tinha feito nada. E aí em 15 dias a dor continuou e eu não me aguentava de dor. Eu fui ao médico num vascular e ele falou para mim que estava tudo bem, que não tinha nada, que estava tudo ok. Voltei para casa, fiquei mais 15 dias, eu não aguentava mais de dor e ele começou a ficar preto e fazer uma casca com o pus saindo. Eu voltei de novo nele e falei, doutor, eu não estou me aguentando de dor. Ele falou para mim, Sandra, é assim mesmo, não tem jeito, é você ficar em repouso. Eu falei, mas eu já estou praticamente 30 dias de repouso e nada. Voltei para casa, passou mais 15 dias, eu voltei de novo e falei, doutor, tá podre, porque eu sinto odor de podre. Aí ele falou para mim, não tá. Aí eu sugeri a ele, eu falei assim, corta a pele para o senhor ver como é que está dentro, porque não é possível. E foi feito isso. Quando ele cortou, o senhor vê, ele já estava podre, que eu não sentia, foi a sangue frio o corte. Ele viu, ele se assustou, ele viu, o buraco, bispo, entrava nas fotos até ela não tem a dimensão, de tão fundo que ela estava, entrava uma mão fechada ali. E nisso ele também ficou sem saber o que falar para mim, de estar daquele jeito. E voltei para casa, se passaram mais 15 dias, eu voltei de novo. Falei, não aguento de dor. Eu estava à base de calmante e de morfina. E mesmo a morfina não passava a dor. Aí nós resolvemos mudar de médico. Enfim, a médica me deixou mais apavorada do que eu já estava. A nova médica? Foi. Ela falou para mim assim, eu já tive paciente que veio a óbito menos do que a sua ferida. Você vai ter que ser internada, a gente vai ter que fazer um enxerto em você, porque não tem jeito. E na hora, bispo, o meu desespero foi tão grande, por senhor ver, meu pai já tinha falecido, ele foi a óbito, a mesma coisa que eu, e eu não tinha lembrado. Eu fui lembrar na hora que a médica me deixou no pavor. Seu pai teve o mesmo problema? O mesmo problema. A única coisa é que o acidente dele foi com um vidro e o meu foi com madeira. O meu pai lutou muito, muito. Fez até veia de carneiro, não teve jeito. E foi onde o médico optou por amputar a perna dele. E há 15 dias ele veio a óbito. Naquilo eu fiquei no desespero, veio eu que fiz o sepultamento da perna dele, veio tudo na minha cabeça. E você não é diferente do seu pai, você vai falecer igualzinho a ele. E isso eu fui colocando dentro de mim. Só que nesse dia que a médica falou, na recepção mesmo, eu já determinei, porque eu estava afastada. Da igreja? Porque eu também não conseguia andar, eu não conseguia vir. Nisso eu já estava 3 meses. E na recepção mesmo, eu já sentei e falei com Deus. Falei, Senhor, é na sua casa, o Senhor é o meu remédio.
quando foi num domingo, eu vim e já trouxe a garrafa com água. Fui, orou, fez. Eu fui para casa. Eu não tomei, eu só tomei aqui. Chegou em casa, eu tive que fazer os procedimentos, que eu que fazia os curativos, eu fiz os curativos, eu só joguei. A água durou 2 dias para mim, eu joguei. Naquela semana nada aconteceu, nada. E eu chorando, murmurando, reclamando com Deus, falando para Deus, aí na minha cabeça, não te falei? Você vai a óbito igual seu pai, você não é diferente dele. E houve o segundo domingo. No segundo domingo fiz a mesma coisa, trouxe a garrafa, bebi. Cheguei em casa, quando eu tive que fazer meu procedimento, Deus já começou a tocar em mim. Porque aí eu falei assim, mas o que eu tenho que fazer? Aí veio já dentro de mim, você tem que fazer diferente. E eu não tratei mais como a garrafa de água. Eu comecei a olhar a água como fosse Deus ali. E eu falei para Deus, quando eu beber, essa água vai ser o Senhor passeando dentro de mim, no meu sangue, nos meus ossos, na minha pele, até chegar a minha ferida, Senhor. Assim eu quero. Falei, assim eu quero que seja. E eu comecei, aí eu falei, porque para mim, essa garrafa aqui não ia adiantar mesmo nada, eu teria que ter um caminhão de água para jogar na perna, abençoado para jogar na perna. Não, eu comecei a ver que era esta água. E eu comecei a semana inteira, ela durou até sábado à noite. Eu bebia e jogava. E aí, o que aconteceu? Então, naquela semana que eu já comecei no domingo, na segunda-feira, quando eu fui fazer meu curativo, eu já vi que já começou a mudar. Foi impressionante, porque a carne, como que a carne vai nascer? Que eu mesma falava, Senhor, como que a carne vai nascer nesse buraco? Tem jeito. Ela começou a dar gominho de pele, a pele começou a subir. Lentamente, mas ela já começou. Na segunda-feira ela já começou. E aí eu fiz o tratamento em 45 dias. Eu não tinha mais nada, fechou tudo. E a médica falou para mim que a minha ferida, ela ia começar a fechar depois de 6 meses. Quer dizer? Em 45 dias. Olha a diferença da fé. Foi. Eu pensava que era quantidade, e não era quantidade. Era a minha fé que tinha que agir, ter qualidade. Era a minha fé que tinha que ter a qualidade. Qualidade de fé, tá ligado? Deixa eu mostrar para todo mundo. Levanta. Isso, mostra aí, por favor. Aqui, mostra aí o pé. Aqui, ó. Novinho o pé dela. Não tem nada. Tá aqui. Amém. Deus abençoe, Sandra. Graças a Deus. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira às 7h30 da noite. Em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Pois bem, como vocês puderam ver, hoje a Sandra está curada. E o mesmo poderá acontecer na sua vida, porque a Bíblia diz aqui no livro de Salmos 147, no versículo 2 e 3, diz assim: O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Muito bem, hoje, terça-feira, nós ministramos a cura sobre os que estão doentes. Nós determinamos que você que se encontra sendo vítima
de um ataque espiritual, você seja livre. Eu gostaria de lhe convidar para estar conosco aqui na nossa Catedral dos Milagres, no número 232 Seven Sisters Road, N43NX, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e principalmente às 7h30 da noite, onde nós ministraremos a cura sobre você e, consequentemente, você irá ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Nós vamos a mais um intervalo. Prepare o seu copo com água, pois quando nós retornarmos, nós retornaremos ministrando a cura sobre você e abençoando a sua vida. O telefone toca e a notícia que a dona Cida recebe é: o seu marido está morto. Foi um baque, mas ela, usando a fé, está aqui vivo para contar a história. Que isso? Qual é o nome do senhor? Pedro. Seu Pedro, antes do senhor começar a falar, eu queria falar com a sua esposa. A senhora recebeu o telefonema? Sim. Como é que dizia o telefonema? Ele ligou, aí quando foi mais ou menos 11h30 da noite, o médico falou assim: não tem mais jeito, porque ele parou o pulmão e coração. Então a senhora vai, depois de uns 5 dias de entubada, a senhora assina os órgãos para doar para alguém. Aí eu falei para o médico: em nome de Jesus, ele já está curado. Aí a médica estagiária falou assim: Deus faz, mas só que isso é impossível. Eu falei assim: em nome de Jesus, já está curado. Eu tenho muita fé que ele está bem e ele vai vencer. Então, o médico falou para a senhora sobre a doação dos órgãos dele? Sim, depois de 5, 8 dias para doar os órgãos, a senhora vem aqui e assina que não tem mais jeito. Eu falei assim: eu creio, pela minha fé, ele já está curado. E eu tive muita fé. Vamos entender então a história. Como é que foi isso, meu amigo? Eu saí de casa, chegando no serviço por volta de 7h30, estacionei o carro, eu subi para tomar um café. A hora que eu fechei minha bolsa no vestiário, fechei a bolsa, não lembro de mais nada. Acordei 13 dias depois no UTI, rindo. Acordou rindo? Acordei rindo. E o médico nos meus pés disse assim: seu Pedro, o senhor está rindo por quê, seu Pedro? Eu falei: estou rindo que eu só lembro de uma coisa. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o médico olhou para mim e falou: sou ateu, não creio em Deus, a partir de hoje eu creio. Quer dizer, o médico ateu, pelo que aconteceu com o senhor, ele passou a acreditar em Deus. Sim. E o que aconteceu? Porque eu vi aí um vídeo da equipe de saúde tentando ressuscitar o senhor. Eu tive parada cardiorrespiratória. Eu fiquei 40 minutos morto, com parada cardíaca e respiratória, com morte súbita cardíaca. Então é só Deus. Esse médico falou de 100 que aconteceu aqui, só Deus para livrar o senhor, e só Deus. Enquanto o senhor estava lá entre a vida e a morte, foi aí que a sua esposa usou a fé. Eu usei uma fé, nunca parei as correntes, todas as correntes. Eu tive uma fé sobrenatural. A gente tem que determinar, sair de casa e dizer: em nome de Jesus eu estou curado, eu vou vencer, e determinar dentro do coração e vir com fé. Tudo acontece para glorificar o Senhor. Esse papel que a senhora tem nas mãos aí é o quê? É o comprovante da morte súbita cardíaca respiratória. Isso é muito forte. Não tinha mais jeito, o médico ateu disse: a partir de hoje eu vou passar a crer em Deus. Foi um verdadeiro milagre, hein, seu Pedro, dona Fátima? Foi um milagre. Muito forte. Ele me deu uma canetada nos pés quando chegou assim, foi me ver depois do 13º dia. Eu dei um pulo. Ele falou: seu Pedro, levanta a mão para o céu e agradeça a Deus que só Ele pode fazer esse milagre. O senhor não tem sequela nenhuma. Quando ele espetou Ele me deu uma canetada no meio do pé, lá na sola do pé. Me deu uma canetada, eu dei um pulo, olhei para ele. A canetada foi para ver se o senhor estava vivo ou morto. O senhor quer me matar, doutor? Ele falou: não, seu Pedro, levanta a mão para o céu, agradeça a Deus que o senhor não tem nenhuma sequela. Foi um milagre. Foi um milagre completo de Deus, só Deus. O tempo de milagres não acabou. Não acabou. Parabéns, Deus abençoe a fé. Amém. Da esposa, a fé do senhor fez o milagre acontecer. Deus abençoe. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida?
Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira às 7h30 da noite, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé com todas essas pessoas, meu Pai, que se encontram aqui agora, conectadas conosco, participando dessa programação. Eu te peço que o Senhor venha manifestar o teu poder, meu Deus, para curar aqueles que se encontram, meu Pai, enfermos, numa cama, num leito de dor, no hospital, meu Pai. Essa pessoa que tem um familiar que foi diagnosticado com um câncer, meu Pai, com um tumor, uma doença incurável, que, meu Pai, quando essa pessoa beber dessa água abençoada, que nós abençoamos aqui agora, que haja um milagre. Sim, essa pessoa que tem sido vítima de um, meu Pai, ataque espiritual, essa pessoa sofre com sintomas de possessão maligna, ela ouve vozes do além. Essa pessoa que vê vultos, meu Pai, que se encontra agora, meu Pai, com uma perturbação na sua mente, ela não consegue ter paz, que quando nós bebermos desta água, que o milagre ele venha acontecer. Eu oro aqui, nesse momento, meu Deus, pela Adelita Andrade, lá de Fartura, meu Deus, em São Paulo, que pede oração pelo filho João Edson, que está tendo crise de ansiedade e depressão. A Sônia, meu Pai, lá de Torres, que pede oração pela filha que está muito doente, meu Pai, que precisa de um emprego. Eu te peço também pela Melissa Rodrigues, meu Pai, lá de Aracaju, ela que pede oração, meu Pai, por ela e pelo Tiago, meu Pai. Eles, meu Pai, que tem sido vítima de feitiçaria, tem sido objeto de amarração, separação. Eu te peço que o Senhor venha destruir agora todo o mal na vida dessas pessoas que nos acompanham nessa programação, que o Senhor venha desfazer todas as obras, meu Pai, do mal na vida dessas pessoas, que o Senhor venha curar aqueles que se encontram enfermos. Eu ministro aqui agora, eu determino aqui agora a cura e a libertação dessas pessoas em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Por favor, beba da água abençoada aí agora. Pois bem, eu tenho a certeza que nessa hora o milagre ele já te alcançou. Você pode perceber aí agora o alívio. Perceba que esse peso que se encontrava sobre os seus ombros já saiu. Tenha coragem, tenha forças para sair desse quarto escuro, sair dessa depressão. E eu tenho a certeza que você participando hoje aqui conosco na nossa Catedral dos Milagres, você será curado, você será abençoado. Eu gostaria de lhe convidar para estar conosco neste domingo, aqui às 7h30 da manhã, mas principalmente às 10 da manhã, no número 232 Seven Sisters Road, N4 3NX aqui no norte de Londres. Você irá ser abençoado, tanto você quanto a sua família. No mais, que Deus abençoe a todos e que haja um milagre nessa hora.